Olá, seja bem-vindo novamente a mais um vídeo onde nós vamos aprender um pouco mais sobre cruzeiros. Só que hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque eu vou partilhar com vocês um pouco da minha história, de como eu faço para vender os meus cruzeiros. Como eu faço para colocar um cruzeiro à venda, uma viagem, e ela ser vendável, existir interesse das pessoas em saber do que é que se trata este passeio. Mas mais importante, gente, é que eu tenho meu coração repleto de felicidade, porque eu não preciso vender o curso para você, você já comprou o curso, não é? Então, é genuíno o que eu estou falando para você. A minha felicidade nesse momento é porque eu vou partilhar com você coisas que eu sei que será muito importante para o seu marketing da sua empresa, para o marketing das suas viagens, para o seu marketing, né? E eu quero oferecer, né, esse vídeo, esse momento, essa gravação, eu aqui como pessoa, quero dedicar a todos vocês que estão fazendo essa transformação, mas também quero dedicar esse vídeo e esta aula assim com muito amor, com muita paixão, com muito carinho para o meu mentor, que é o José Franco, que vocês, se ficarem conosco até o final, se vocês aplicarem todas estas técnicas que eu estou ensinando nesse curso para você, vocês terão a oportunidade de conhecer o José Franco, que é uma pessoa fantástica, que sabe falar, sabe ensinar, é genuíno e íntegro e ensina as coisas com o coração assim aberto, como se fosse uma mãe, né, que não tem dó de partilhar tudo que tem com os filhos. É mais ou menos assim. Então, José, muito obrigado pela partilha. Né? Eu sei que você também vai fazer os teus grupos, você também vai fazer o seu cruzeiro, você vai andar por esse mundo todo, né? E eu espero que a gente possa realmente um belo dia fazer assim, uma grande festa em alto mar com os nossos grupos. Eu, né, o José e todos vocês que estão participando neste curso, né? Então vamos lá. Gente, esse vídeo é para dizer um pouco sobre como você deve anunciar a sua viagem. Você já aprendeu, né, muito sobre cruzeiro, só que tudo que você tem aí dentro agora é muito técnico, né? Apesar de que nós já estamos fazendo algumas aulas ali, pôr a mão na massa, né? Hoje eu quero mostrar para você uma espécie de evolução. Alguns erros que eu cometi e por que você não vai cometer esses erros? Porque você está fazendo esse curso, entende? Então, vamos imaginar que você é um apreciador desse mundo e você quer começar nesse mundo. Supostamente você não tem agência de viagem. Então vamos imaginar agora que você já tem agência de viagem, né? E você já está vendendo viagens, né? Então, eu quero mostrar para você como eu fiz na minha agência de viagem e como eu fui mudando para que eu realmente conseguisse pegar todas as pessoas que passavam na frente da minha agência. E como eu também ensinei muitas das pessoas que trabalharam comigo a vender as viagens para que elas pudessem ser competitiva, estar à frente dos outros. Né? Qual era a forma correta de fazer isso? Mesmo para os meus colaboradores que não tinham agências de viagem, né? Mas que já trabalhavam comigo nós chamamos de colaboradores, como colaboradores e faziam suas viagens e ganhavam muito dinheiro para isso, né? E ganham até hoje. Eu também trabalho com colaboradores. Resumindo, eu quero mostrar para vocês aqui uma revista, mas não vou aqui entrar muito a fundo. Mas, por exemplo, isto é uma viagem, ok, gente? Tá vendo? Ó, Argentina e Chile. É uma viagem, tá bom? Já viram só? Você tem vontade de ler isso? Vai lá, gente, sinceramente, francamente. Você está sedento de vontade de ler essa viagem? Não tá. Não tem, por quê? Porque você não cheira. Não tem nada de agradável, entende? Pois era isso que eu fazia antigamente.
Entende? Antigamente eu pegava as minhas viagens, gente, e colocava nelas tudo o que ia acontecer. E isso tornava-se um folheto da viagem muito maçante, muito cansativo e pouco interessante. Por mais que eu queria escrever tudo que entrava na viagem, por ser honesto, entende? Porque muitas vezes ser desonesto é mais fácil. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem viagens de um fim de semana para algum destino, onde eles colocam muitas vezes assim, olha, fim de semana em tal lugar. Vamos lá, uma viagem de ônibus, de autocarro, né? Uma viagem terrestre. E aí, o destino está a 1000 quilômetros de distância. E ele prega para você que você vai estar lá, que você vai desfrutar, e que você vai visitar isso, e que você vai visitar aquilo, e que tem tudo isso incluído, e que vai ser bom, e não sei o quê. Aí, você, na sua humildade como cliente, um cliente na sua humildade, vê o preço da viagem e fala assim, mas isso está barato, eu vou comprar. E aí o que acontece? Ele compra a viagem. E ele está entusiasmado, ele está feliz, ele está contente. O cérebro dele está cheio de dopamina, porque ele começa a se preparar para a viagem. E os últimos dias, os últimos meses que antecedem a viagem, aquela pessoa por si só é feliz. Por isso, você também é responsável pela qualidade de vida que as pessoas têm na sua volta, em sua volta, na sua sociedade, no teu meio. Entenderam, gente? Aí, gente, essa pessoa vai fazer a viagem. E de repente, ela se interessou tanto por causa do preço, por causa de tudo que você falou, e o que ela faz? Ela reserva a viagem, sinaliza, e depois de uma semana, 2, 3, 4, por alguma razão, ela começa a ler a viagem corretamente. E ela vai ver que a viagem, para além da viagem, existe um sacrifício muito grande. Que você de alguma forma ocultou. Você não mentiu, mas você ocultou. Por exemplo, vamos para Jericoara, Fortaleza, vai ser 4 dias incríveis. Só que aí você olha para a mão e tem, por exemplo, 5 dias ou 6 dias, né? Mas, aliás, você fala em 6 dias, mas às vezes a viagem por si só é só 3 dias. Porque você vai passar um dia inteiro viajando e às vezes uma noite inteira viajando para chegar no destino. E quando você chega no destino, você está todo partido, você está cansado, você está exausto. Como é que você vai desfrutar de um paraíso se você não tem energia, se você está cansado, se você está exausto da viagem? E aí, você vai fazer aqueles dias de férias, o primeiro dia é terrível, você vai dormir super cansado, no segundo dia você já está melhorzinho, né? Para desfrutar aquilo, no terceiro dia está melhorzinho, e muitas vezes o regresso é no final do dia. Você já passa toda a noite viajando. Eu, sinceramente, acho que isso não é uma boa política, mas eu vejo muita gente fazendo assim, quase todos fazendo assim. Então, se você vai vender uma viagem assim, né, eu aconselho que você seja verdadeiro, que você fale para a pessoa exatamente o que ela vai ter. Ou seja, vamos sair de noite, vai ser viagem noturna, você vai passar a noite inteira dentro do ônibus. No outro dia, nós vamos passar toda a manhã viajando ainda e só vamos chegar no destino para almoçar a 1h da tarde e depois a tarde é livre. Então, ou seja, a pessoa tem que estar ciente do trajeto, a pessoa tem que estar ciente do tamanho do sacrifício. Se você vai, por exemplo, fazer uma viagem religiosa, vai visitar monumentos religiosos, vai Nossa Senhora da Aparecida, ou vai a Roma, ou vai a Nossa Senhora de Lourdes, ou vai a Fátima, não interessa. Onde você vai aproveitar que existe um conjunto de pessoas que querem conhecer determinados destinos e não estão preocupados com o sacrifício, aí sim. Aí você bota lá, viagem a Fátima, viagem a Nossa Senhora não sei das quantas, viagem de compras, viagem de turismo, não sei, pronto. E aí você coloca sacrifício e redenção. Você põe, né? Nós vamos aqui
realizar um sacrifício, somos fortes, nós conseguimos, mas vai valer a pena. Não vale a pena você ganhar só uma vez. Depois você perde o seu cliente, né? Eu fiz isso muitas vezes e vendi viagens mais baratas, porque assim é mais barato, né? E depois, em algum momento, os clientes descobrem que há outras agências que fazem circuitos com mais qualidade, mais verdadeiro, com mais valor, e aí você vai perder esse cliente, mesmo que ele pague um pouco mais. Eu lembro-me que nas minhas primeiras viagens, quando eu fui a Nossa Senhora de Lourdes com grupos, no regresso, nós viajávamos o dia todo e a noite toda. Chegávamos amanhecendo o dia. Eu lembro-me de ver pessoas que diziam assim, epa, não me importava nada de ter pago um pouco mais, mas ter dormido no hotel e não ter dormido dentro do ônibus. Aí, você vai lançar essa viagem, a sua viagem é mais cara que a maioria das outras viagens. Aí entra o seu marketing. É por isso que agora você está nessa aula, entendeu, gente? Porque quando você vai lançar um produto, que o seu produto é mais caro do que o que geralmente os outros estão fazendo, mas você quer vender mais caro, porque tem que ser mais caro, porque se você vai colocar mais uma noite no hotel, isso custa dinheiro. Agora, aí sim você vai aprender a vender isso aqui agora. Então, essa aula de hoje é para você aprender a vender esse produto, mesmo ele sendo mais caro do que a concorrência. E como você faz isso? Com informação. E basta você fazer uma vez na vida com um grupo de 30 pessoas que você tem 30 testemunhos de pessoas depois felizes e contentes para dizer o que elas acharam da viagem. Entende? Então, eu vou mostrar aqui uma outra viagem qualquer para vocês verem novamente. E vocês vão me dar a vossa opinião, tá bom? Só para nós estarmos em sintonia, tá bom? Para nós falarmos a mesma língua. Para você perceber e entender exatamente o que eu estou falando, tá? Olha, observa. Rio de Janeiro e praias de Búzios e Angra dos Reis. Tá aqui o texto, né? Ou seja, para mim entender os valores dessa viagem, eu tenho que ler aquilo tudo. Mas é muito importante nós pensarmos também que uma revista dessa geralmente é feita para os agentes de viagem distribuírem para os clientes. O que acontece? Nem sempre o cliente tem esse tempo para explicar tudo que está ali. Entende? Então, é por isso que você agora, como esse novo líder de viagem, você que é agente de viagem, você que já é guia, ou que vai ser guia, ou quer ser guia, você que é um influenciador digital, que já escreve matérias no seu blog, ou não, você que já é nômade digital, ou não, ou quer ser, o que é importante você saber fazer? O que é importante nesse momento? Né? E é muito mais importante você entender que eu estou mostrando para você o que funcionou comigo, tá bom? Pode ser que existam outras técnicas fantásticas de marketing que eu não conheça, e eu tenho certeza que não conheço, né? Mas se eu estou dizendo para você que eu já fiz centenas praticamente de grupos, né? Mas centenas de grupos. Só para Marrocos eu fui 40 vezes, com grupos. Marrocos, Luciano, fui 40 vezes. E já mandei guias no meu lugar também, porque eu estava comprometido com o trabalho na agência. Não era só viajar, era criar, era vender, era criar novas rotas e por aí fora. Cruzeiros, mais de 20 cruzeiros, né, que eu acompanhei. Você pergunta assim, mas Luciano, como é que você conseguiu fazer isso tudo? Bom, então vamos lá ver. Eu tenho uma agência de viagem, né? Mas para além da agência de viagem, eu também utilizei as ferramentas de marketing do Facebook, Instagram, Google, tá bom? Mas, essencialmente, usando uma imagem para vender um valor, ou vender uma viagem, o que eu aprendi? Veja lá, acompanha comigo. Vamos imaginar que essa tua agência de viagem está numa rua normal ou está num shopping, não interessa onde ela esteja. Você deve ter no vidro da agência de viagem lá as suas promoções penduradas lá no vidro da agência. Então lá exposto, toda pessoa que passa na frente vai ver, né? Se você não tem a sua vitrine,
né? A montra, a sua vitrine é a internet, ok? Vamos ser práticos. Se você tem agência, você tem lá um lugar para pôr as viagens e pode usar a internet também. Se você não tem agência, você utiliza a internet. E quem não está na internet, gente, morreu, ok? Isso é importante. Então, essa viagem desse cruzeiro que você tem aqui, né? Ele tem que ser criado de diversas formas. Não é só você colocar isso aqui à venda. Isso aqui. Isso não funciona. Na minha prática, isso não funciona. Comigo não funciona mais. Então o que eu aprendi? Né? Eu aprendi que uma viagem que está aqui na vitrine, ou que eu vou publicar no Facebook, ela tem que ser dividida pelo menos em 4 ou 5 partes. E ela tem que ser... As informações, gente, tem que ser casadas para que a pessoa não perca a sua concentração. Para que ela comece a ver a sua... Porque assim, ela tem que ler de cima para baixo, mas o resultado emocional dela, conforme ela vai descendo, tem que ir subindo. Então, ou seja, como se fosse aquela coisa do médico, né? Os batimentos cardíacos, né? Então, ela começou a ver aqui a viagem aqui, tá bom? Começou a ver aqui. Aí o que acontece? Ela vê e sobe, 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 sobe. Se ela chega aqui, se começa a descer e ela vem aqui de novo, torna a subir. Como é que eu aprendi isso? Hoje eu posso falar assim, hoje eu posso falar porque eu sei. E eu só me dou o luxo de ensinar porque eu tenho muita bagagem, porque eu fiz isso várias vezes, entende? Eu sei que você vai conseguir, nós vamos viajar juntos ainda. Como isso funciona? Gente, essa parte de cima pode ser até metade da página. Ela tem que ser muito vendável. Então, se você está vendendo um cruzeiro, aqui tem que ter aqui um barquinho de cruzeiro e uma informação importante sobre o cruzeiro, para que ela realmente possa continuar olhando. Quando ela continua olhando, que ela chega nessa segunda parte, ela tem que encontrar aqui 2 coisas importantes. Tudo que está incluído e o preço. Se você tem uma coisa que é o preço, e o preço é muito bom, você vai entender. Geralmente uma pessoa vai pensar, mas o preço é bom, mas o que será que está incluído? Entende? E se a viagem for muito cara, mas a imagem vender, ela vai pensar a mesma coisa, mas o que está incluído? E quanto é que custa? Essas 2 coisas andam juntas, de mãos dadas. O que é que inclui? Né? E o preço? Né? Então, eu coloquei aqui para você ver que o que inclui, né? O preço, e aqui tem que ter uma mensagem subliminar de vantagem. Quando eu digo de vantagem, gente, é que as pessoas às vezes leem uma coisa, mas não prestam atenção. Isso acontece com você, acontece comigo. Lê, mas não presta atenção. E aí, você tem que dar uma vantagem. Então aqui o que está incluído? Está incluído o autocarro, o cruzeiro, as taxas, pensão completa, seguro, blá 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 blá. E essa forma de incluir informação não pode ser texto, porque as pessoas não gostam de ler. Então tem que ser uma imagem que ela olha e entenda, como se fosse um sinal de trânsito. Você está dirigindo num carro, você está andando numa estrada, você vê um sinal de trânsito, você olha para ela e já sabe o que significa, né? Então, aqui tem que ser a mesma coisa. E o preço. E aí, essas 2 coisas estão juntas. Mas você pode agregar valor ainda, somando tudo aquilo que você falou aqui em cima. Porque se eu digo aqui em cima, por exemplo, cruzeiro no Mediterrâneo, talvez você não, ok, Mediterrâneo, cruzeiro Mediterrâneo, o que isso quer dizer? Que às vezes não foi suficiente para você chegar lá no Mediterrâneo e pôr o pezinho na água quente, entende? Aí você pode pôr uma vantagem, você pode pôr aqui assim escrito, conheça 3 países, as 5 cidades mais bonitas do Mediterrâneo. Um texto pequeno, mas mais forte.
E aí você vai entrar num texto que você pode ler à distância. Ok? Você não vai cometer esse erro aqui. Entende? Um texto para você ler à distância. Um texto matador. Um texto que vai colocar você para viajar. E depois você pode terminar com 2, 3 imagens. Imagens aliciantes sobre os destinos que você vai fazer a viagem. E um contato. Uma ação que essa pessoa tem que fazer para reservar a viagem. Então, ela teve aqui muita atenção por causa da imagem bonita que você pôs, né? Ela viu o preço e o que estava incluído tudo junto, né? Ela viu que isso é vantajoso para ela. Ela viu o texto importante sobre o cruzeiro, mas não teve essa chatice de ler isso tudo. Ou seja, ela olhou e conseguiu ler. E ela viu mais 2 ou 3 imagens e o contato para tomar a decisão. E essa decisão aqui pode ser reforçada com uma ação aqui em cima. Entende? Que ela viu, lembrou, continuou lendo e chega aqui, ela relembrou. Então eu vou mostrar para você agora, gente, como que eu evoluí nesses 20 anos, 15 anos, né, de viagem, mas nos cruzeiros esses últimos anos, como eu evoluí. Deixa eu ver como é que está a distância aqui. Ok. Esse é um cruzeiro que eu fazia antigamente. Grécia de sonho. Inclui cruzeiro às ilhas de Egina, Poros e Hidra. Aí tem lá um cruzeirozinho. Uma mulher toda bonitona aqui que não tem nada a ver com a minha cliente. Até porque isso é super interessante. Porque quando você coloca determinadas imagens, você pode atrair ou afastar. Então, se eu coloco aqui imagens de gente super elegantes, você pode afastar a maioria das pessoas. Porque as pessoas, elas querem realizar um sonho. Elas não querem ser catalogadas. Elas não querem ir para um lugar e falar, será que eu vou me sentir bem lá? Então, isso nem tem que passar pela cabeça dela. Entende? Depois, o preço aqui e o texto. E depois essas imagens que nem dá para entender direito. Esse era um dos primeiros cruzeiros que eu fazia. Depois, você pode ver que vai estar tendo uma evolução, olha. Esse é um dos primeiros. Depois tive esse. E observa o que é engraçado. O que é engraçado nisso aqui tudo é que eu sempre quis ser muito honesto com o meu cliente e escrever tudo o que ia acontecer dia após dia, porque eu pensava que as pessoas liam tudo. E eu pensava que se eu explicasse tudo, eu estava em vantagem com as outras agências. Entende? E eu descobri que não. Eu descobri que eu tenho que vender o destino. Se você vende um cruzeiro, você tem que pôr a pessoa lá dentro do cruzeiro, na imagem que você vai vender. Se você vende um circuito cultural, você tem que pôr a pessoa lá dentro do museu, né? Se você vende uma aventura, uma caminhada, você tem que colocar a pessoa lá em cima da montanha. É isso que você tem que fazer. As pessoas que estiverem interessadas, elas depois vão ir no teu site e vão ler tudo ali direitinho. Mas para ela tomar a decisão de ela ir no seu site, você tem que conseguir apanhar ela. Observa que esse aqui é mais um outro cruzeiro que eu fazia antigamente. E esse já começa a ficar um pouco parecido com o que eu quero que você aprenda. Que é uma super imagem atrativa. Tá vendo? Um casal, o cruzeiro lá no fundo, o barquinho, barcão, né? O navio gigante. O casalinho e uma chamada importante, que é 50 euros de sinal. Isso eu utilizo até hoje. E essa viagem é de, 4 de outubro de 2016. Nesta viagem, gente, de 4 de outubro de 2016, eu levei mais ou menos umas 300 pessoas. Incrível, né?
É verdade. Mais ou menos umas 300 pessoas. Só que eu vendi essa viagem, gente, a um preço muito matador também, né? E eu hoje sei que se eu tivesse colocado 50 euros a mais, eu teria vendido igual. Incrível, né? E aí depois, o texto da viagem, algumas condições e a data. Isso é a evolução de como eu trabalhei até hoje, gente. Olha, essa é de 2016, tá bom? Agora, eu vou mostrar para você como eu faço nos dias de hoje, tá bem? Eu vou pôr aqui do lado, olha. Observa bem, gente. Uma imagem de cruzeiro interessante, explicando o que é cruzeiro no Mediterrâneo, Espanha, França, Itália, e o sinal de 50 euros. Ou seja, a pessoa com 50 euros, ela garante o lugar dela. E 50 euros todo mundo tem no bolso. Se você está vendendo essa viagem no Brasil, você vai fazendo um sinal também. E esse sinal é o valor suficiente para você sinalizar o barco. E o barco perde sempre 10% só. A maioria deles, tá bom? 10% do valor da viagem. Do cruzeiro, né? E aí, o que acontece? Olha que interessante. Olha que isso aqui, olha. Aqui está dizendo o que é que inclui e o que é que não inclui. Gente, raramente as pessoas vão ler isso aqui. Raramente. Mas isso aqui elas leem. Por quê? São sinais de trânsito. Entende? E esses sinais de trânsito diz o seguinte, olha, olha só, vamos por aqui. Olha só. Inclui ainda. Olha só. Inclui ainda. É como se tá tão bom, mas ainda inclui o quê? O transfer, o avião, o cruzeiro, a pensão completa, as taxas, o guia e o seguro. E o preço. E quando eu digo que você tem que ter uma vantagem, gente, tá aqui a vantagem. Tá aqui, ó. Você leu Espanha, França, Itália. Não é? Você já viu o preço. Tá aqui. Aí, você fala, mas o que inclui? Tá aqui. Você já basta virar o olho para o lado, você tem aqui o que é que inclui. Só que quando você lê tudo isso, transfer, avião, cruzeiro, pensão, taxas, guia, seguro, você muitas vezes vai voltar aqui no preço. E aí pode ser que você consiga ler isso. Porque nós não estamos programados para ler tudo, gente. Mas se você leu aqui e chamou atenção no cruzeiro, Espanha, França, Itália, quando o seu cérebro for racional e pensar, mas e o preço, quanto é que é? Porque aqui ele não foi racional, aqui ele falou 50 euros, 50 euros de sinal, foda-se, eu pago já. Desculpa, entende? Mas é verdade, isso não é nada, isso não é dinheiro, é já. Quando ele chegar na parte racional, se o cérebro dele for para essa parte racional, e ele prestar atenção, ele vai ler isso aqui. E se ele ler isso aqui, você já está em vantagem. Porque aqui diz 3 países, 3 fantásticas cidades: Barcelona, Savona e Marsella. Mas ele não viu isso quando leu o título. E aí você tem aqui um texto matador, um texto pequeno, um texto que a distância consegue se ler, um texto fácil, principalmente se você for imprimir isso para distribuir isso em frente da sua agência ou com seus amigos, ou numa festa ou num evento. Eu vou ler esse texto aqui para você, tá bom? Esse texto aqui. Chegou a sua vez. Então, nós estamos muito acostumados com essa palavra. Chegou a sua vez. Até para pagar conta. Entende, gente? Você está na fila do banco, olha, chegou minha vez. Né? Ah, ainda estou aqui no número tal. Quando chegar minha vez,
eu te chamo, ou sei lá, entende? Essas coisas acontecem, né? Quando chegar a minha vez, chegou a sua vez. Então quando você passa essa mensagem para a pessoa, chegou a sua vez, ela quase que entra em posição de sentido. Ela está obedecendo uma ordem quase, entende? Está ali pronta. A viagem mais completa espera por si. Então, ou seja, chegou a minha vez, tem alguma coisa esperando por mim. Já não há desculpas. Ou seja, não há desculpa para não comprar essa viagem. Este é o seu primeiro cruzeiro perfeito. Aí você pode pensar assim, mas Luciano, o cliente pode já ter feito um cruzeiro. Sim, mas eu estou dizendo que este é o primeiro cruzeiro perfeito. Que é diferente, você pode ter feito um cruzeiro, mas foi perfeito? Não sei, o meu está dizendo que é perfeito. E hoje você pode garantir o seu lugar nessa viagem por apenas 50 euros de sinal. Aí você vai colocar o sinal de acordo com o preço da viagem, né? E aí eu coloco as vantagens. O navio possui tantos camarotes, 4 restaurantes, 11 bares, hidromassagens, jacuzzi, piscina, teatro, discoteca, cassino, biblioteca, igreja, capela, 5 refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanche, jantar, ceia. E como se não bastasse, todas as noites vamos desfrutar de belíssimos espetáculos no teatro. Esses são todos esses serviços que estão incluídos nessa viagem para você. E aí eu termino com uma frase aqui, que é: já pensamos em tudo, por isso já está incluído o transporte para o aeroporto de ida e volta, ou para o porto de embarque, dependendo do lugar onde você vive. Por quê? Porque há muita gente com disponibilidade para viajar, mas na hora que ela tem que tomar uma decisão para sinalizar alguma coisa, ela tem que pensar, mas quem é que vai me levar no aeroporto? Entende? Mas quem é que vai me buscar quando eu chegar? Então, essa barreira você tem que eliminar na hora que a pessoa está lendo. Então ela está até pensando em sinalizar, mas está pensando, mas será que fulano pode me levar? Será que meu filho vai poder me buscar no aeroporto? Será que meu neto vai me buscar? Será que minha esposa deixa? Tudo que passar pela cabeça dela, você eliminou aqui, porque ela nem vai conseguir pensar nisso. E isso pode ser uma barreira para ela dizer um sim para você. Depois, eu termino com 2, 3 fotos bonitas do destino que nós vamos conhecer e o telefone de contato. Geralmente, você pode colocar também, quando você distribui isso, o seu site para as pessoas falarem, olha, mais informações você pode encontrar em www, no meu caso é vamosfugir.pt. Né? No seu caso vai ser a mesma coisa, ou até um Facebook funciona nessa hora. Então, isso vende para mim, isso funcionou para mim. Eu não sei para você se isso vai ser igual, será que vai funcionar também? O que eu posso dizer é que para mim funcionou. E o mais certo é que funcione para você também. E o mais certo é que você possa ir evoluindo. E vou dizer mais, tá bem? Isso aqui você pode passar para a internet também de outras formas. Porque quando você tem um Facebook, por exemplo, e você quer partilhar essa informação no Facebook, você não consegue pôr uma imagem no Facebook com todo esse texto. Né? Não é bonito, não fica fácil de ler. Então você faz a mesma coisa. Só que aí você vai criar uma imagem no Facebook de 600 pixels por 730. Por quê? Porque você pode pôr essa mesma imagem aqui, menor, mas tudo que você escreveu aqui, você pode resumir aqui. Tudo. Você pode pôr a foto do cruzeiro aqui, você pode pôr os itens do que está incluído e o preço, você pode pôr uma frase
importantíssima, uma frase, duas frases só, né? O telefone de contato, as fotos, e depois quando você publica a foto, você põe mais detalhes e também coloca o link para a pessoa clicar para ir para o teu site para ver a informação mais detalhada. Mas o mais importante é você colocar a imagem aqui, bem interessante. Aí você fala assim, Luciano, mas eu ouvi dizer que o Facebook não gosta de imagens com texto. Não, o Facebook não gosta, tá bem? Só que essa imagem aqui você não vai promover ela, você não vai pagar para o Facebook para ela aparecer. Essa imagem aqui você vai publicar no Facebook para aquelas pessoas que acompanham o seu Facebook ver que você tem algo programado. Porque uma coisa é você dizer, eu faço cruzeiros, mas você nunca mostra nada. Aí você no Facebook coloca uma imagem de um cruzeiro bonitinho e às vezes até põe o preço. Mas parece que é mais uma imagem só. Parece que é uma imagem bonita de destinos, como você coloca. Não é uma viagem mesmo. Por mais que seja uma viagem, né? Então, você tem que publicar algo como, olha, isso está preparado, isto está organizado, você pode comprar. Entende? Eu até costumo colocar assim, partida garantida. E quando eu coloco partida garantida, é partida garantida mesmo, entende? Porque eu sei que vai sair. Nem que seja com 2 pessoas, mas está garantido. Entende? Então, ou seja, no Facebook, a imagem tem que ter essa dimensão. Por quê? Porque em qualquer celular, em qualquer telemóvel, quando você olhar, você consegue ver tudo. Não vai cortar em cima, nem embaixo, nem vai cortar aqui e nem vai cortar aqui. Porque às vezes acontece de você publicar uma imagem e ela não está na medida certa e não aparece tudo. E no Instagram, a imagem é um pouco maior, mas tem que ser quadrada. É de 1081 por 1081. Desde que seja uma imagem quadrada. No Instagram, ela vai aparecer na proporção do seu celular, não vai cortar nem em cima, nem vai cortar embaixo. Entendeu? Então, ou seja, isso aqui é um modelo de como você vai fazer o folheto da sua viagem, caso seja preciso você pô-lo na vitrine, né? Na montra da sua agência de viagem, ou caso você tenha que distribuir isso em algum lugar. Eu posso te confessar que eu já fiz muito isso, tá bem, gente? De saber que tem um evento, que tem uma concentração, que tem na igreja, seja onde for, e eu colocar uma pastinha debaixo do braço com 20, 30 folhetos desse. E as pessoas já sabem que eu vendo viagens. Então, Luciano, qual é a próxima? Aí eu tiro, tá aqui a próxima. Hoje em dia eu trabalho mais com a internet. Eu já não faço tanto isso, né? Porque eu aprendi. Mas você vai fazer isso. Já dizia Paulo Coelho, não adianta você conquistar o mundo se você não conquistar a sua aldeia ainda, se você não conhecer a sua aldeia por completo. Então, a sua cidade, ela tem que saber que você existe, tá bem? A sua cidade, ela tem que saber que você existe e você tem que fazer com que ela perceba que você existe. Vamos imaginar que você vive numa cidade que é... Vou dar aqui um exemplo. Porto Velho, Rondônia. Tá bem? Você vive em Porto Velho. Então, você tem que usar os hashtags, que é essa coisa aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar. Aí, como é que funcionam os hashtags? Os hashtags funcionam porque há comunidades, há pessoas que seguem hashtags, não é? Então, se eu coloco um cruzeiro, no Facebook eu escrevo, olha, essa partida dia X de novembro de 2021, vamos todos. Né? Mais informações aqui no link. Aí embaixo eu coloco um hashtag, que é um jogo da velha, né? Um cardinal, e coloco Porto Velho. Por quê? Porque automaticamente eu estou fazendo quase uma geolocalização daquela imagem. Para que ela realmente apareça para Porto Velho. Se eu tiver interesse que ela apareça em Porto Velho. Se eu não tenho interesse, se eu quero que ela apareça para o mundo, eu vou utilizar outros tipos de hashtag. Mas no meu caso, como eu estou saindo de um lugar e eu vou viajar com gente da minha terra, e é por isso que eu coloquei aqui o transfer até o aeroporto,
No seu caso, coloque também o hashtag, coloca Porto Velho. E aí você vai pôr depois um outro hashtag e vai escrever Cruzeiro. Por quê? Porque muita gente segue isso. E depois você põe outros hashtags que vão ligar você ao mundo das viagens. Você pode pôr amo viajar, férias, descanso, turismo, né? E as pessoas vão localizar isso. Eu sei que isso é só um resumo, não serve para você ter isso como base, mas com certeza até você sabe mais disso do que eu. Mas eu estou mostrando para você o que funciona para mim. E eu espero que isso funcione para você, tá bem? Então, olha, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!